Você quer ser amigo? Você quer ser amiga de Jesus Cristo? Ele pagou um preço alto para ser o seu amigo, para ser amigo seu, o seu melhor, maior e grande amigo, o amigo de todas as horas, não apenas um amigo como um amigo que temos aqui na terra, que nos acompanha no máximo até a sepultura e dali nos larga, nos abandona e vem para casa. Jesus é o amigo da vida passageira e também da vida eterna. Ele não te abandona em tempo algum. A hora que eu e você mais precisamos, mais tivemos a precisão dele, foi ali na cruz. Por que eu digo isso? Porque ali na cruz ele estava como homem. Ele não estava como Deus, ele estava como homem, pagando o preço caro. Ele poderia dizer assim: não vou pagar o preço por essa pessoa, não vou pagar o preço por André, por João, por Maria, por Bertano, por Ciclano. Vou subir de volta para o céu, ficar na minha posição de Deus e deixar que todos deixem de existir, que todos vão para o abismo. Vou abrir mão deles. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus pagou o preço. Ele foi até o fim. Na hora que nós mais precisamos dele, estávamos precisando dele, ele não nos abandonou. Ali foi a hora mais difícil. Ali foi a hora em que Jesus podia abrir mão de mim, abrir mão de você, ter renunciado a mim e a você e ter subido para o céu, como ele disse para os seus discípulos: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Glória a Deus. Ele poderia voltar sem pagar o preço, mas eu e você, a humanidade, nós estaríamos perdidos. Mas ele foi até o fim. Ele não negou o seu amor para conosco. Ele não se envergonhou de mim e de você. Antes ele foi envergonhado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado por amor a mim e a você. E hoje é a hora que nós mais precisamos de Deus. Mas como ali nós precisávamos dele antes mesmo de nós nascer, foi a hora, foi o tempo, o momento em que nós mais precisamos de Deus, em que ele estava como homem na terra, ele não negou a sua ajuda de ir para a cruz, morrer por mim, morrer por você, morrer por toda a humanidade. Agora é a hora que nós mais precisamos de reconhecer, de engrandecer, de bendizer, de confessar, de servir, de adorar, de magnificar esse Deus amoroso, poderoso, majestoso e glorioso que se entregou em nosso lugar para nos remir, para nos salvar, para refazer a amizade entre Deus e o homem, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, homem. E a pergunta continua: você quer ser amigo? Você quer ser amiga? Você quer ser filho? Você quer ser filha de Deus? Ou você prefere continuar como inimigo, como inimiga de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz no livro, na carta de Paulo ao apóstolo Tiago, no seu capítulo, não é a carta de Paulo, é a carta do apóstolo São Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Deus quer fazer
amizade com o mundo, mas o mundo, na maioria das vezes, as pessoas que estão no mundo não querem fazer amizade com Deus. Para a pessoa se tornar amigo de Deus, amiga de Deus, só depende mesmo da pessoa, porque Deus está disposto, Deus já fez de tudo o que dependia dele para ser amigo do homem, amigo da mulher, amigo do ser humano. Mas o ser humano precisa ter coragem, precisa crer que o que nos espera na glória celestial é infinitamente maior do que todo o prazer, toda a riqueza, toda a felicidade, todo o poder, tudo que possa existir nessa terra não pode ser comparado àquilo que Deus tem para mim, para você, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que abrir mão dessa vida pela vida eterna. Deus quer ser o nosso amigo e quer que nós sejamos também amigo dele. Não basta Deus ser o nosso amigo, é necessário que nós venhamos ser amigo dele. Não basta Deus ser o nosso pai, nós devemos nos reconhecer e nos dar o valor de filho de Deus. E também não basta ser filho, tem que ser amigo. Tem filho que é filho, mas é inimigo do seu pai. Tem filha que é filha, mas é inimigo do seu pai, inimiga do seu pai. Então é melhor até não ser filho do que ser filho e não ser amigo. É muito pior não ser filho do que ser filho e não ser amigo de seu pai. Deus é pai, mas nem todos são amigos de seu pai. Não que Deus seja inimigo de seus filhos, mas sim que muitos filhos não querem ser amigo de seu pai, assim como foi o filho de Davi, Absalão, que se levantou contra o seu pai, quis o reino do seu pai, tudo que era do seu pai, mas por usurpação, não por direito legal. Assim muitos têm sido nos dias de hoje. Muitos têm sido inimigos de Deus e não querem ser amigo de Deus para não perder a amizade do mundo. Mas Deus, cheio de misericórdia, graça e compaixão, está com seus braços abertos a esperar, com as suas mãos estendidas. Muitos estão num buraco e Deus está com as mãos estendidas, e só depende de ele estender a sua mão para que Deus segure na sua mão e tire ele do buraco. Mas ele prefere ficar com os seus braços encolhidos para não pegar na mão de Deus e sair do buraco do pecado. Deus quer salvar, libertar, converter, transformar, dar uma nova vida, uma vida abundante. Não estou falando vida abundante no sentido de vida abundante cheia de coisas materiais, riqueza, luxo ou coisas materiais. Se Deus quiser dar isso aí, ele dá, mas a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Conforme está escrito, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E isso eu vos digo acerca dos que vos enganam. A promessa de Deus para mim, para a sua vida, para a vida de todo aquele que nele crê, é vida eterna com ele. Isso é vida em abundância, isso é vida próspera, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e não há nada que o homem possa dar em recompensa da sua alma. O que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos e está disposto a pagar o preço da santificação diante dos homens, para que o nome dele seja glorificado na terra. O ponto de encontro entre Deus e os homens aqui na terra. Não adianta querer fazer amizade com Deus lá, é aqui. Não adianta se arrepender lá, é aqui. Não adianta querer acertar as contas lá, é aqui. Aqui o homem já parte daqui como amigo ou como inimigo de Deus, justificado ou condenado. O acerto de Deus para com o homem aqui na terra. Deus quer um compromisso comigo e com você aqui, e não lá na eternidade. Ou seja, lá na eternidade, se nós já formos daqui para lá reconciliados com Deus, reconciliados com eles,
permaneceremos. Mas se formos daqui para lá como inimigo de Deus, permaneceremos. E os inimigos de Deus na eternidade serão todos lançados nas trevas exteriores, aonde ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas são as palavras do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse o Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é para crer tão somente no pastor, no papa, no bispo, no apóstolo, no bambambam, no bababá. É para crer no Senhor, é para crer no Evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um pastor só é pastor enquanto ele estiver na palavra de Deus. Um bispo, um apóstolo, um papa, seja ele qual for o título que ele tenha na terra, ele só é um verdadeiro enquanto ele está na palavra do Senhor, enquanto ele está no Evangelho. Saiu do Evangelho, segundo a palavra do Senhor, é maldito, se torna em falso profeta. Pastor na palavra é pastor verdadeiro, pastor fora da palavra é falso profeta. Bispo na palavra é bispo, fora da palavra é um falso profeta. Qualquer um, seja ele papa, seja padre, seja qual for o título que tiver na terra, andou na palavra é um verdadeiro, saiu da palavra é falso, independente do seu título. Ninguém tem autoridade para desfazer o que está escrito. Todos têm que respeitar, independente do seu título, seja ele qual for. E a palavra do Senhor diz: a quem muito foi dado, muito mais lhe será cobrado. E a que pouco foi dado, pouco se lhe pedirá conta. Então, quanto mais título a pessoa tiver, quanto mais nome, mais essa pessoa deve resplandecer a glória de Deus, o compromisso com Deus, a obediência ao mandamento do Senhor. Tem que procurar ser o mais obediente, para que o nome do Senhor seja glorificado. E essa pessoa não seja um falso profeta, mas isso é outro assunto. A pergunta é: você quer fazer amizade com Deus? Quer ser adotado como filho de Deus? Porque muitos, na maioria das vezes, não todos, mas muitos dizem: todos nós somos filhos de Deus. Sim. Um exemplo, a palavra de Deus diz que quem pratica a injustiça é do diabo. A própria palavra de Deus. Jesus disse: por não poder entender a minha linguagem, vocês têm por pai ao diabo e querem fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso, e Jesus diz que aqueles que não aceitam, não querem, não conseguem aceitar a mensagem dele. Disse Jesus Cristo, não é eu que estou dizendo. Jesus disse: vocês têm por pai ao diabo e querem satisfazer o desejo de vosso pai. Quem assassina pessoas na terra, segundo a palavra de Deus, está agindo como filho do diabo. Filho de Deus não é para estar tirando vida de ninguém, não é para estar matando, não é para estar fazendo coisas semelhantes. Isso é arte do diabo. Jesus disse: o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, nem todos estão na terra como filhos de Deus. Quem pratica a injustiça, quem vive no pecado, quem se entrega ao pecado, quem vive na promiscuidade, quem vive na vida da prostituição, do adultério, das coisas horríveis dessa terra, está biblicamente falando na posição de filho, não de Deus, mas filho do diabo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Jesus. É o apóstolo João falando: quem pratica a justiça é de Deus. Quem pratica a injustiça é do diabo. Está escrito na palavra do Senhor: quem pratica a justiça é de Deus. Quem pratica a injustiça é do diabo. O que é praticar? Não é no sentido de você simplesmente cometer uma injustiça. É viver na prática da injustiça.
é viver na prática o tempo inteiro, voltado para aquilo. Existe a pessoa viver em santidade e fazer algo errado, existe a pessoa viver no erro e fazer algo certo. Porque a pessoa, por pior que seja, sempre ela vai fazer alguma coisa certa, sempre ela vai fazer alguma coisa que agrade a Deus, que seja de concordância com a palavra de Deus. Mas também tem a pessoa que é certo, que procura andar em santidade, procura ser uma pessoa segundo o coração de Deus, mas que em alguns momentos da sua vida vai estar fazendo coisa errada. Você viver, eu viver, qualquer um viver segundo a palavra de Deus, lutando para andar certo, no caminho reto, ser uma pessoa agradável a Deus. Você não vai deixar de tropeçar, de fazer alguma coisa errada que venha aborrecer a Deus, mas você está vivendo em santidade e está vivendo os momentos de vida que está fazendo alguma coisa errada. Mas muitos estão vivendo vida errada, é totalmente diferente, andando errado o tempo inteiro, e de vez em quando faz alguma coisa que agrada a Deus, ainda que não seja a intenção de agradar a Deus, mas fez alguma coisa que realmente o nome do Senhor é glorificado. Há uma diferença entre quem quer viver no pecado e entre quem quer viver em santidade. Muitos vivem no pecado e de vez em quando fazem alguma coisa certa, que o nome do Senhor é glorificado. E muitos vivem em santidade, lutando para não pecar, fazendo de tudo para não pecar, mas de vez em quando faz alguma coisa que aborrece a Deus. É diferente. Então a Bíblia diz: quem pratica a injustiça, quem vive na injustiça, ainda que alguma vez na vida faça uma coisa boa, essa pessoa, biblicamente falando, está como filho do diabo, segundo a palavra de Deus. E Deus e o diabo usa a palavra de Deus para defender, Deus para defender o ser humano e o diabo para condenar. Então, se está escrito na palavra de Deus que quem pratica a injustiça, vive na injustiça, é filho do diabo, o diabo pega a palavra dele e diz assim: aqui, ó, está escrito aqui nessa palavra aqui que os que praticam a injustiça são meus filhos. Então ele é meu filho, ele vai morar comigo na minha casa, no inferno. Então Deus não vai passar por cima da Bíblia Sagrada, da própria palavra dele, para me justificar, para justificar quem quer que seja. Se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que pecou, né, e se arrependeu, pediu perdão a Deus e lutou para não fazer mais, Deus diz assim: olha aqui, ó, está escrito, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele alcançou misericórdia agora porque ele pecou, mas ele se arrependeu e ele está lutando, está batalhando para ser uma pessoa certa, correta diante de mim. E aqui está o esforço dele, olha aqui as lágrimas dele, dela, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo aqui, olha o pedido que ele me fez, olha o pedido de perdão dele aqui, dela aqui. Então é uma pessoa que está lutando, é uma pessoa que está batalhando, é uma pessoa que está se esforçando. Ele peca não porque ele quer pecar voluntariamente, mas porque as fraquezas são na vida dele e ele peca por fraqueza. É como alguém que vai andando, toma uma topada descalço, arranca a cabeça do dedo. Foi porque quis? Não. A pessoa está trabalhando, corta a sua própria mão. Foi porque quis? Claro que não. A pessoa vai dirigindo, bate o carro, se arrebenta todo, fica paraplégico em cima de uma cama. Foi porque quis? Não. Na maioria das vezes foi porque desobedeceu as normas de segurança, mas nem sempre foi porque ela quis. Na maioria das vezes nós pecamos porque negligenciamos a palavra de Deus. Às vezes vem um aparelho e vem o manual de instrução. Na verdade, na maioria das vezes
nós pegamos o aparelho e nem lemos o manual de instrução todo, e aí já vamos manusear, daqui a pouco está se acidentando. Por quê? Porque não leu o manual. A mesma coisa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, está aqui para que nós venhamos examinar. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós não conhecemos as Escrituras, na maioria das vezes nós estamos caindo, tropeçando, quebrando a cara, se acidentando. É o pecado na vida do crente por negligência, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai sempre nos justificando, porque mesmo pecando, mesmo caindo e levantando, estamos sempre buscando o perdão dos pecados. E a Bíblia diz: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido, aos nossos devedores, conforme a tradução. Então, quando nós perdoamos, como nós perdoamos o pecado do nosso próximo, então também isso é contado diante de Deus, isso é contado diante do acusador. Diz assim: ó, ele pecou, mas ele também perdoou. Ele errou, mas ele também perdoou aquele que errou contra ele. Nenhuma condenação há para ele, e o diabo sai da presença de Deus envergonhado. Mas quando o diabo aponta o erro da pessoa aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, fez isso, fez aquilo, todas as características dessa pessoa mostram que essa pessoa é meu filho, que é minha filha. Aí Deus tenta justificar essa pessoa, mas essa pessoa não perdoa o seu próximo, essa pessoa não luta contra o pecado, está sempre pecando, não pede perdão a Deus, não tem comunhão com Deus, não quer saber de Deus. Às vezes confessa que precisa de Deus, mas não expressa nenhum tipo de necessidade, precisão da palavra de Deus, ou como quem diz: eu preciso de Deus, mas não preciso da palavra de Deus. Eu preciso de Deus, mas não preciso dos ensinamentos de Deus. Eu sou inteligente, eu sou sabidão. Esse negócio de palavra de Deus vai atrasar meu lado, então eu não preciso da palavra de Deus. Eu preciso do estudo humano, porque eu não vou ser burro. Mas da palavra de Deus eu não preciso. Então há uma expressão de que a pessoa reconhece que precisa de Deus por causa da chuva, por causa da água, por causa de muitas coisas, mas não reconhece que precisa da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Então essa pessoa está como se estivesse declarando independência de Deus, ou seja, independência da palavra de Deus. Aí Deus tenta justificar essa pessoa, mas quando vai, tá tudo dizendo conforme a palavra que ele escreveu, que essa pessoa pertence ao maligno. E o diabo pega a palavra de Deus e diz assim: aqui, ó, tá escrito aqui, ó, pertence a mim, os que se prostituem, os homicidas, os abomináveis, afeminados, toda essa raça de gente, os soberbos, altivos, toda essa raça de gente me pertence. Aí Deus diz assim: mas está escrito que o que se arrepende alcança a misericórdia. Mas o diabo diz assim: mas aqui, ó, ele não se arrependeu em momento nenhum. Mostre-me o momento da vida dessa pessoa onde ela demonstrou, onde esse homem, essa mulher demonstrou arrependimento. Mostre-me uma oração que ele fez a ti pedindo perdão, que ela fez. Mostre alguma coisa que diga que essa pessoa se arrependeu. Mostre um momento em que ela aceitou o sacrifício de Jesus Cristo em perdão dos pecados dela. Mostre o momento em que ela andou em santificação diante dos olhos do homem. Antes ela andou em vaidade, andou em pecado, se não se arrependeu, então a palavra, o sacrifício de Jesus não tem poder sobre a vida dessa pessoa para perdoar, porque o sangue de Jesus só purifica aqueles que se arrependem. Sem arrependimento, sem confissão, não tem salvação. Mostre-me aqui quando foi que ela perdoou aquele que tinha ofendido a ela. Vê se o coração dela não está cheio de mágoa. Vê se não está cheio de rancor o coração desse homem, o coração dessa mulher, dessa pessoa. Vê se ela não se acha melhor do que seu próximo. Vê se ela não é assim, não é assim. E aí muitas acusações
E Deus, por mais que queira justificar, sem arrependimento da pessoa, a própria palavra de Deus condena a pessoa. Porque a palavra de Deus vem para salvar, vem para justificar, mas também vem para testificar. E a pessoa que rejeitou a amizade do Senhor, o perdão dos pecados, rejeitou a vida de santificação para viver com a vida mundana, uma vida promíscua, uma vida de pecado, essa pessoa infelizmente será considerada como filha do maligno e irá morar com seu pai nas trevas exteriores, por rejeitar a paternidade de Deus, a amizade de Deus, o perdão dos pecados, a reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós, disse os apóstolos, a palavra da reconciliação. Então só se reconcilia com Deus aquele que reconhece que é amigo de Deus. Ah, mas eu não sou amigo de Deus, então nunca vai ser amigo meu. Eu não sou inimiga de Deus, eu sou amiga de Deus, vai continuar como inimigo, porque não está reconhecendo que está como inimigo. Eu não sou inimigo, eu sou amigo. Deus sempre foi meu amigo, eu sempre fui amigo de Deus. Está chamando Deus de mentiroso, que a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus quando estamos no mundo. Nós somos amigos de Deus quando nós fazemos amizade com Ele aqui na terra. Tem que haver um momento em que nós vamos confessar a Cristo como Senhor, melhor amigo, único e suficiente Salvador. Nesse momento nós nos reconciliamos. Só reconcilia quem está brigado. Então, se há uma necessidade de reconciliação, é porque o homem está separado de Deus, o homem está em pecado, a mulher está em pecado e precisa se reconciliar com o Senhor. Então a gente no mundo, por mais gente boa que seja, por mais gente boa, gente fina, dá comida aos pobres, faz obras, faz isso, faz aquilo, mas não reconhece o sangue de Jesus como necessário para a sua salvação. Ah, eu sou amigo de Deus. Diga a quem quiser que eu sou inimigo, eu sou amigo. Acabou, não preciso confessar nada, não preciso ser cristão nada, não preciso de sangue nenhum. Eu sou amigo de Deus e acabou. Vai continuar como inimigo. Está sendo inimigo de Deus. Está sendo inimiga de Deus. Porque está chamando Deus de mentiroso. Porque na palavra de Deus está escrito que todos pecaram e destituídos, separados de Deus foram por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É necessário a reconciliação. O homem se tornou inimigo de Deus. A mulher, o ser humano, se tornou inimigo de Deus. E através da palavra do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo, o homem pode se tornar amigo, amiga de Deus. O ser humano pode se reconciliar com Deus única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo Nazareno. Ei, você quer ser amigo de Deus, amiga de Deus? Você quer ser filho, filha de Deus? Ah, irmão, eu já sou amigo, eu já sou amigo, eu já sou filho, já sou filha. Você não é. Enquanto você não reconhecer que você não é filho de Deus, que você não é filha de Deus, que você não é amigo de Deus, que você não é amiga de Deus, você não poderá fazer amizade com Ele. Porque só faz amizade com Deus quem reconhece que é inimigo. Só se torna filho de Deus quem reconhece que não é filho. Ah, eu sou filho, eu sou amigo. Eu sou filha, eu sou amiga. A palavra de Deus diz que não é. Deus é mentiroso. Diz a palavra do Senhor: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro, mentiroso somos nós, os homens, todos mentiram. Ah, eu não sou mentiroso não, já menti um dia, é mentiroso.
Já mentiu alguma vez na vida? É mentiroso. Já pecou alguma vez na vida? É pecador. Pronto, acabou. Uma só vez que praticou, que fez, que errou, já foi. Então, somos pecadores, somos falhos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Deus quer fazer amizade comigo, contigo. Deus quer ser o nosso Pai, e não apenas o nosso Pai, mas o nosso amigo. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, porque nós temos os nossos pais biológicos. Não somos filhos, não nascemos como filhos de Deus, a não ser aqueles que já nascem de pessoas cristãs. A pessoa diz, os filhos são santos, mas mesmo assim ele precisa crescer e confirmar a sua decisão de continuar nos caminhos do Senhor, para que essa aliança não seja quebrada. Não nascemos como filhos de Deus, nascemos como filhos de nossos pais biológicos, mas através do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós somos adotados por Deus. E a Bíblia diz: não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que você foi resgatado da vã maneira de viver, que por tradição você herdou dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. A pergunta continua: você quer ser filho de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser servo, serva de Deus? Você quer ser adotado, adotada por Deus? Você decide. Deus fez a parte dele. Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu aqui nessa terra para te salvar, para me salvar, para salvar a humanidade, a todo aquele que nele crê. Você crê? Conforme está escrito: se crer, verás a glória de Deus. Ele quer ser o seu amigo, e você quer ser amigo, amiga dele. Ele quer ser o seu Senhor, e você quer ser servo ou serva dele. Ele quer ser o seu Pai, ele quer te adotar como filho, como filha dele, e você quer ser adotado, quer ser adotada como filha de Deus. E lembrando, repetindo, que não basta ser filho, filha, tem que ser amigo, tem que ser amiga de Deus. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que foi que Jesus mandou fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Confessa ao Senhor como seu Salvador, melhor amigo, e Ele te confessará diante dos anjos, quando Ele vier na glória do Pai. Os anjos perguntarão: esse é teu servo? E Ele dirá: é meu servo. É sua serva? O anjo vai perguntar, ele vai dizer: é minha serva. Mas se negarmos diante dos homens, os anjos vai perguntar: esse é teu servo? Ele vai dizer: tiveste vergonha de mim na terra, não quis me confessar como seu Senhor, então eu tenho vergonha de você também, e eu tenho vergonha de dizer que você é meu servo. Tiveste vergonha de confessar-me na terra como seu Senhor, também eu me envergonho de você, e tenho vergonha de declarar diante dos meus anjos que você é minha serva.
Não é minha serva não, ó, não é não, não é não, não é não. Tenho vergonha dessa pessoa. Ela teve vergonha de mim na terra, e eu tenho vergonha dela também. Assim como ela me negou, como ele me negou diante dos homens na terra, eu nego que esse homem, que essa mulher é meu servo, é minha serva diante de vocês, meus anjos. Não são meus servos não, ó. Então essa pessoa será amarrada de pé e de mão e lançada nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, como está escrito na palavra do Deus Todo-Poderoso. A palavra que prevalece assim nos ensina que venhamos nos arrepender enquanto há tempo. Deus está nos dando a oportunidade de nos arrepender. Arrependimento, confissão são coisas necessárias, coisas inevitáveis em nossa vida. Ou a gente se arrepende aqui e confessa a Jesus Cristo, ou vamos nos arrepender por toda a eternidade. E quando nós nos arrependemos aqui nessa vida, temos a oportunidade de recebermos o perdão do pecado, de nos reconciliarmos com Deus, nos tornarmos filhos de Deus, amigos de Deus, sermos adotados por Deus, sermos servos, servas de Deus. Tudo isso vem através do arrependimento aqui na terra. Se não confessarmos a Jesus aqui na terra, um dia teremos que confessar a pulso. Queira que não queira, aceite quem aceitar, goste quem gostar. Um dia todos vão ter que confessar a Cristo, todos e todas. Não existe esse ou essa, seja ele quem for, seja ela quem for. Um dia vai ter que confessar a Cristo e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do de casto benei que aço rebenei, para a glória do de castei benei que ora devácia. Vai ter que confessar a Jesus Cristo, queira que não queira, goste quem gostar, aceite quem aceitar. Sofrimento é necessário na vida do servo, da serva de Deus, da pessoa no mundo, seja quem for. Ou sofre por obediência, ou vai sofrer por desobediência. Quem não aceitar sofrer nesse mundo por amor do Evangelho, um dia sofrerá eternamente por desobediência. Quando sofremos por obediência, há uma recompensa. Mas como sofremos por desobediência, não há nenhuma recompensa nisso. Eu estou sofrendo, estou passando por uma prova. Será que é prova ou será que é castigo? Está sofrendo por obediência? Glória a Deus, é prova. Você não está perdendo nada com isso, você só está ganhando. Eu estou sofrendo, mas é por obediência? Não, é porque eu estou sendo rebelde mesmo. Então você não está ganhando nada com isso. E se estiver ganhando alguma coisa por desobediência, ainda é prejuízo. Não existe nada que o ser humano possa ganhar, nada que venha trazer benefício ao ser humano. Ou seja, ainda que venha trazer muitos benefícios, paz, alegria, felicidade, autoestima, realização, a pessoa está por cima, fama, poder, dinheiro, tudo, beleza, tudo, ser alvo das atenções, das admiração, tudo. Mas se a pessoa estiver ganhando tudo isso por desobediência, ai dessa pessoa. Não está lucrando nada, não está sendo nada de bênção, é tudo maldição. Maldição é tudo aquilo que a gente ganha e tudo aquilo que a gente perde por desobediência. É por desobediência, não é bênção não, irmão. Mas eu ganhei foi um carro, uma casa, um helicóptero, um avião, um jatinho, dinheiro, fama, poder, a admiração de todos. O alvo da atenção, a mídia, era comigo mesmo. Rebentei com tudo por desobediência. Maldição. Não ganhou nada. Perdeu foi a sua alma. Perdeu foi a sua comunhão com Deus. O direito de filho. O direito de servo de Deus. Tudo isso perdeu. Mas se você ganhou tudo isso por obediência, é bênção.
Glória a Deus. Além de ganhar a vida eterna, ainda ganhou muitos bens na terra. Glória a Deus. Maior é a glória, humanamente falando. Porque espiritualmente falando, maior é a glória de quem perde por obediência. Mas a pessoa que ganha e que perde por obediência é bênção. Ah, irmão, perdi tudo que tinha por obediência ao Evangelho. Estou sendo escarnecido, cuspido, humilhado, maltratado, rejeitado. Ninguém mais gosta de mim. Tudo isso porque eu fui seguir a Jesus Cristo. É bênção. Perdi carro, perdi casa, avião, helicóptero, dinheiro, fama, poder. Perdi tudo por obediência ao Evangelho. É bênção. Bênção é o que se perde. Bênção é o que se ganha por obediência. Maldição é o que se perde. Maldição é o que se ganha por desobediência. Resultado positivo ou negativo por obediência é bênção. Resultado positivo ou negativo por desobediência é maldição. Conte a bênção, irmão. Ah, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Falcatrua. Não é bênção, você está sendo amaldiçoado. Ganhou, mas foi por ambição. Coisas ilícitas. Enganou, trapaceou, fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. E ainda está contando a bênção. Não conte a bênção, isso aí não é bênção, é maldição. Ganhou por desobediência é maldição, não é bênção. Conte a bênção, irmão. Irmão, vou contar minha bênção. Eu tinha isso, tinha aquilo outro. Perdi tudo por amor do Evangelho. Estou morando debaixo da ponte. É bênção. É bênção, sim. Minha mulher me largou, meus filhos me largou, meu marido largou ela. Tudo porque eu obedeci a palavra de Deus. É bênção. É bênção. Tudo que se perde, tudo que se ganha por obediência é bênção. Obediência é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. É aquilo que está escrito. Conforme está escrito, sem alterar, sem diminuir, sem acrescentar, sem tirar nada. Se perdeu verdadeiramente por obediência, é bênção. Se ganhou por desobediência, é maldição. Ah, irmão, ele estava com uma doença, foi na casa de macumba e ficou curado. É maldição, sua saúde é maldita. É maldição, a saúde é maldita. Foi numa casa de não sei o que mais lá e fez isso, fez aquilo e ganhou isso. Maldição, rapaz. Maldição, não existe bênção da parte de Satanás. Bênção é aquilo que vem de Deus, procede de Deus, com a aprovação de Deus e que alegra mais o coração de Deus do que do homem. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um. E a pergunta continua: você quer ser de Deus? Você quer ser amigo, amiga de Deus? Ou prefere continuar dizendo que é amigo de Deus, dizendo que é amiga de Deus, dizendo que é filho de Deus, dizendo que é filha de Deus, sem você ter feito uma amizade, uma reconciliação com Deus aqui na terra, diante dos olhos do homem, e assim chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que nós no mundo somos inimigos, nós no mundo não somos filhos, nós no mundo não somos amigos. Então, se nós dizemos que somos sim, estamos chamando Deus de mentiroso. Deus diz que eu sou inimigo, eu digo que sou amigo? Eu estou dizendo que Deus está mentindo? Deus diz que eu não sou filho, eu digo que eu sou filho? Eu estou chamando Deus de quê? De mentiroso. É ou não é? Então que possamos meditar, nos arrepender e crer no Evangelho, confessar a Jesus Cristo, pedir perdão, dizer: Senhor, eu quero ser seu filho, eu quero ser sua filha, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga.
Faço amizade contigo diante dos homens na terra, confesso o nome do Senhor diante dos homens, para que naquele grande dia o Senhor não venha me negar diante dos seus anjos. Portanto, meu Senhor, perdoe os meus pecados, eu aceito o perdão dos meus pecados, que o Senhor tem me oferecido há tanto tempo. Mas eu peço perdão a Deus, mas na maioria das vezes não recebe. Então, Deus está te oferecendo perdão dos seus pecados. Senhor, me perdoe, me lava, me purifica, me santifica, transforma o meu ser, derrama sobre mim do teu Espírito Santo, faz de mim uma nova criatura, dá-me a conhecer a tua palavra. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não posso. Sem ti eu não vou conseguir ser um crente nunca, porque para ser cristão depende da graça e da unção do Espírito Santo. Sem o poder de Deus ninguém consegue ser crente, nem adianta. Pode ser até um crente carnal, pode ser até de uma religião falsa, que não depende do Espírito Santo para nada, porque é carnal. Mas a obra de Deus depende do Espírito Santo, porque a palavra diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quando a obra é carnal, não tem dificuldade, não tem oposição, não tem nada, vai de mal a pior. É como aquela parábola que Jesus contou, a passagem que Jesus disse: o que escuta a minha palavra e não pratica é como um homem imprudente, insensato, que edificou sua casa sobre areia. Mas quando veio a tempestade, caiu. E o que ouve e pratica é como que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vem a questão: o que ouviu e não praticou subiu rapidamente. Enquanto um estava descendo, o outro já estava lá em cima, porque não teve o trabalho de cavar, de encontrar a rocha. Mas quando veio a chuva, ele estava lá em cima, mas a casa dele caiu. Foi grande a sua queda, que diz a palavra do Senhor. Mas o que ouve e pratica, o outro estava lá em cima, construindo sobre a areia, ele estava descendo. Depois que encontrou a rocha, construiu sua casa alicerçada sobre a rocha e demorou de ser construída mais do que a do outro, que já estava lá em cima. Mas quando a casa dele foi construída, estava sobre a rocha. Veio o rio, vento, tempestade, combater a casa e não conseguiu derrubar porque estava sobre a rocha. Glória a Deus. Que Deus possa estar falando melhor a cada coração e que nós venhamos estar confessando nossas fraquezas diante do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém, nem também ninguém pior. É tudo farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Todo pecador é ex-homossexual, é homossexual diante de Deus. E todo crente é como ex-homossexual diante de Deus. Que a Bíblia diz que quem pecou, pecou. E quem peca em uma parte torna-se culpado em toda a Bíblia, em toda a palavra, em toda a lei. Se a pessoa nunca matou, mas tem ódio do irmão, é assassino, é prostituta, é tudo de ruim. Segundo a palavra de Deus, pecou, tornou-se culpado de tudo. Eu nunca pratiquei o homossexualismo. Mas você já pecou, irmão? Já. Então você diante de Deus é um ex-homossexual. Deus te perdoa do pecado, te perdoa do homossexualismo, te perdoa das drogas, te perdoa de tudo, de assassinato, te perdoa de tudo. Não se ache melhor do que um assassino, porque você é um ex-assassino. Não se ache melhor do que uma prostituta, porque você é uma ex-prostituta. Mas eu casei virgem. Mas você já pecou, irmão? Eu já, então pronto. No momento que você pecou, você cometeu o pecado de tudo, todo tipo de pecado. Então nós precisamos entender, a palavra de Deus diz: quem tropeça em um ponto da lei torna-se culpado de toda a lei. Então crente é ex-homossexual, é ex-assassino, ladrão, pedófilo, é tudo que não presta, é ex tudo que não presta. Mulher cristã é ex tudo que não presta, ou é ex ou ainda é. Ou assume que é ex, ou ainda continua sendo. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. É tudo farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Mas eu sou melhor, eu sou pior também. Não, você não é melhor, mas também pior você não é. Você é a mesma, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa para a glória de Deus. Quem santifica é Jesus, quem salva é Jesus, quem faz a diferença em nossa vida é Jesus.
e nós não somos nada. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus esteja derramando graça na vida de todo aquele que ouvir essas palavras, que estiver ouvindo de tarde, de manhã, de tarde, de noite, independente de que hora seja. Que Deus esteja falando ao seu coração, que Deus esteja te abençoando, que você possa ter humildade, mansidão, graça, compaixão, misericórdia da parte de Deus, e venha assim voltar para Deus enquanto há tempo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e para matar a todos aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre ele. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então, vigie, ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glorificado seja Deus para todos sempre. Que Deus fale melhor ao seu coração e que você possa fazer a sua decisão por Jesus Cristo. Ainda hoje, você que já confessou, que já é um cristão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.